Estamos nós com a nossa Suzuki V-Strom 1050, este grande maquinão. Vamos ver como é que a gente se porta com isto. Depois fazemos aí uma paragem para vos mostrar melhor a máquina. Vamos ver agora a nível de altura como é que ela se porta, a ver se está tudo impecável. Muito sensível. Aqui a nível de acelerador. Isto é um canhão com 240 e tal quilos, não é brincadeira. Vamos aqui numa posição bastante elevada e bastante direita, assim logo assim à partida. Já está no modo mais soft, não é? Vamos chamar que poderá ser aqui o modo Rain, porque ele não especifica aqui para que é que serve, mas aqui a rodar o punho nota-se que o punho é muito sensível, pessoal. Como é óbvio, ainda estou aqui a conhecer a máquina, aqui um bocadinho, vamos lhe chamar a medo, não é medo, vou-lhe dizer respeito. Vou ajeitar aqui um bocadinho os peitos. Isto deve ser das primeiras coisas logo a ajeitar, mas uma pessoa está com aquela euforia de querer vir andar de moto, até se esquece. E então, vamos lá. Primeiras impressões logo assim, é uma moto que nos proporciona uma posição de condução muito direita, ok? O banquinho durinho, não é? Vamos ver se ao fim de algum tempo se aqui o nosso rabiosque se começa a ressentir, ok? Por isso, as minhas impressões para já são bastante positivas. Este vidro está qualquer coisa, está um vidro muito alto, ele tem regulação em 2 níveis, ele vai no nível mais alto que eu pedi também para porem a moto a nível de suspensão mais confortável, e pedi também para pôr o banco na posição mais confortável possível. Ok? Por isso, vamos fazer aí um bocadinho de via rápida, vamos fazer aí um bocadinho de curvas, vamos ver aí um bocadinho de paralelo, a ver como é que ela se porta, e já voltamos, ok? Cá estamos nós, um bocadinho de via rápida. Vamos aqui em direção aos Carvalhos. Este vidro, faz realmente toda a diferença. Eu não sinto vento nenhum no peito. A moto tem uma estabilidade muito grande. A nível de vibrações, não sinto grandes vibrações. É natural que as motas, ao fim de alguma rotação, que comecem aqui a vibrar. Mas depois a moto tem uma disponibilidade de motor incrível. Nós vamos aqui a uma velocidade de 100, 120, também sem abusar, como é óbvio, porque acima de tudo respeitar as normas de segurança. Mas a moto dá-nos uma confiança mesmo incrível, ok? Para já este bocadinho de via rápida, a moto tem-se comportado muito bem, corresponde às expectativas, não está a defraudar em nada. Por isso, de caminho voltamos com um bocadinho de paralelo e depois aí umas curvas para ver como é que ela se porta, ok? Até já! Vou ser sincero, a minha prioridade normalmente, claro, tem que ser sempre a segurança, mas logo a seguir é o conforto. Eu aqui engatar as velocidades, sempre um clique na embreagem. Não sei se isto é assim
nem sei, eu não sinto o claque lá em baixo, não é? Mas aqui sinto um ligeiro vibrar aqui na própria manete quando introduz a velocidade. Não sei se isto é normal ou não. A moto, eu tento aqui gingar um bocadinho com ela e ela tenta sempre corrigir. É impressionante. Ou seja, ela, se a gente não for curvar com ela ou andarmos aqui na galhofa, isto não vai andar aqui a dar muito para dar a brincar, porque ela tenta corrigir e torna-se mesmo, parece pesada, porque ela tenta sempre corrigir a vossa posição. É impressionante isto, impressionante. Vou virar aqui, exatamente, para andar aqui no paralelozinho. Vamos ver como é que ela se porta. Meus amigos, isto parece manteiga. Tem alguém não? Isto parece aqui, parece manteiguinha. Mais uma vez, este acelerador é muito sensível, ok? Temos de ter uma percepção muito grande do movimento que fazemos no punho da aceleração. Aqui um stopzinho, vamos cumprir as regras à risca, muito bem. O stop é sempre para parar, meus amigos. Pois é, bebê. É assim, aqui os mostradores, vou-vos falar aqui nos mostradores que vamos aqui atrás destes carros. É assim, logo assim no primeiro impacto, isto parece aqui uma confusão assim descomunal. É logo assim o primeiro impacto, depois é tudo aqui um monitor LCD ou TFT, pá, que eu não sou especialista nisto, sei que é uma cor assim meio esverdeada. Assim, a partir disto aqui é uma panóplia de equipamentos e de informação que uma pessoa assim logo à primeira vista não consegue destrinçar tudo o que lá está. Tem tudo que é convencional, tem a indicação de velocidade engranada, tem quantas rotações, tem o modo em que vai acionado, tem o sistema de tração de controle, tem a velocidade a que tu vais, tem o consumo de gasolina, não é? Tem os vários modos, não é? Consumos instantâneos. Ele neste momento está-me a dizer, está com a informação da autonomia de quilómetros que eu tenho, está-me a dar a média de combustível e está-me a dar os quilómetros que a moto tem. Vou ser sinceros, a moto em tempo algum me provoca desconforto, desconfiança ou insegurança. Isso é muito importante numa moto, principalmente numa moto desta altura, não é? Que a moto não é propriamente baixa, embora ela tenha aqui os modos de regulação. Acho que o modo mais alto é 850 mm ao chão, do assento ao chão, e o modo mais baixo é 830, é no modo em que ele está agora. O modo 830, eu penso que seja mais ou menos, para aqueles que não conhecem, será mais ou menos a altura ao chão dos assentos das NCs modelo 2020. Mais coisa, menos coisa, não deve fugir muito. Ou seja, no modo baixo, vocês, a nível de segurança, de chegar com os pés ao chão, é muito idêntica, se não igual, ok? Isto a curvar é um espetáculo, me parece que vou numa moto dita de trail. Isto é, eu vou-lhe chamar de trail, turismo, é que vocês lhe quiserem dar. Ela realmente está preparada para
A nível da altura, pá, pouca diferença vocês vão sentir para a vossa NC. Sinto-me aqui mesmo muito confortável a tentar habituar-me aqui ao ponto de embreagem, porque andar para a frente toda a gente sabe, não é? Depois o resto é assim, mas nota-se que o peso da moto com ela parada, nota-se. Passa mais 20 e poucos quilos que a nossa NC e esse peso sente-se. Agora também andam aí com umas campanhas, a Suzuki, que é também, acho que é as malas laterais, não é top case, acho que não inclui o top case, mas posso estar errado, que é por 300 euros vocês trazem aí um conjunto de malas laterais, que elas costumam custar mais ou menos 1000 e poucos euros, por isso quem tiver ideias acho que é uma boa oportunidade. Uma coisa que me parece ser bastante importante é que a moto tem cruise control. Para viagens mais longas uma pessoa escusa vir aqui a cansar o pulso, não é verdade? Vai-se aqui, estou a gostar bastante da moto. Neste momento já vai quase em 25 minutos de viagem e a nível de conforto, de posição, a moto está top. Tem os travões mesmo, Strava, que é um espetáculo. Mas comparado com a NC, acho que dentro assim de segmento, assim de motas muito semelhantes, com um perfil muito idêntico, a que se encaixa melhor aqui esta Suzuki 1050 XT é a África Twin. A nível de preço neste momento não será a grande a diferença. A África Twin também encareceu bastante. Se fosse aqui há coisa de 2 anos, eu dizia-vos com muita sinceridade, principalmente pelo preço, que a África Twin levava vantagem. Neste momento, meus amigos, não sei não. Além de que esta moto já traz uma série de extras que, a meu ver, ganha a África Twin assim aos pontos. Preço base, sem documentação, 15 mil euros esta moto, 14.999. Ok? Mais documentação, se vocês quiserem meter lá o kit das malas, que eles agora estão a fazer promoção e tudo mais, ronda no mínimo 16 mil euros, mas se vocês quiserem acrescentar mais qualquer coisa, isso depois é um cada um. Mas para mim, o básico seria as malas, porque neste momento ela já traz tudo, proteções de punhos, já traz crash bars, não traz faróis auxiliares, lá está, não vou fazer condução à noite, mas se vocês quiserem aplicar isso, também será à volta dos 300, 400 euros. Ela aqui um bocadinho abaixo, também ia aqui a 60, em quinta, também não se pode ver toda ela, não é? Ia subir, ainda para mais. Mas está uma moto fantástica. Ela a curvar os meninos, ela está um espetáculo. É o que eu digo, uma pessoa realmente tem que tentar perceber o que procura numa moto. Eu acho esta moto se calhar vou trazer aqui um bocadinho como que disse para a África Twin quando fiz o review
volta todos os dias. Não sei, dá-me outra vontade, que a África Twin não me dava. Vocês podem estar a dizer, aquele gajo é maluco, meu, as motas são praticamente idênticas, pá, o que é que estás para aí a dizer dessa boca? A nível de tamanho, a nível de peso, como é que tu dizes que numa eras capaz de andar no dia a dia e outra não? Pá, não sei explicar. Pá, mas é aquilo que eu sinto. Pá, a moto não, pá, dá-me uma segurança, não tem aquele stress de altura. Pá, é impressionante. Pá, sinto-me aqui mesmo à vontade com a moto. Não tenho stress nenhum. Vou parar aqui um bocadinho. Pá, pode não ser o melhor sítio, mas vai ser este. A moto, meus amigos, ainda por cima é a cor que eu gosto mais. Depois eles têm uma que lhe chamam, que é vermelha, que lhe chamam Marlboro, porque isto foi buscar alguns elementos do outro modelo antigo. Pá, está ali com as crash-bars. Pá, eu meti-lhe se calhar aqui uma proteção aqui, porque isto vai ali tudo muito desprotegido, a meu ver. Filtro de óleo e tudo mais, aquilo tinha que levar ali uma proteção, a meu ver. O Suzuki, o que é que se passa? O guarda-lamas aqui está top. Pá, ao contrário da Honda e de outras marcas que mete ali uma amostra de guarda-lamas, depois a gente enche ali a moto cheia de lama e salpicos, depois tem que andar sempre a lavar essa porra. Aqui não. Pá, a moto está, a meu ver, está fenomenal. E adoro esta cor, mais que a vermelha. Ela está aqui um bocadinho suja. Ela parece-me que já teve aqui algumas mazelas, amigos. Mas lá está, eu não sou o primeiro a andar nela. E a moto está... Pá, tem aqui este escape brutal. Ok. A moto está mesmo muito fixe. Aqui está o tabuleiro dela. Pá, a nível de funcionalidades, tudo igual. Não há aqui muito para fugir. Como eu vos disse, não vou estar a falar de especificações em concreto, só como eu me sinto nela, ok? O que é que eu acho da moto em si? Pá, a moto está mesmo muito... Pá, eu gosto deste efeito aqui, pá, destas luzes, pá, isto está... Mesmo deste farol assim meio quadrado, pá, dá-lhe... Pá, distingue-se no meio da multidão. É muito bonita mesmo, gosto muito da moto. Pá, é assim, ela não se vende tanto como a África Twin, a verdade é essa. Pá, não sei qual é o motivo, a meu ver justificava-se quando era o preço, neste momento não sei. Ok, eu gosto muito da moto e a meu ver, com toda a panóplia de instrumentação que ela traz, ela já traz aqui, eu vou-lhe chamar para aqueles mais leigos, traz aqui uma série de contrapesos eletrónicos. Isto tudo para vos ajudar à estabilidade, tanto em curva. Se vocês, pá, por algum motivo, pá, vacilarem a curvar ou qualquer coisa, eles tentam sempre corrigir o posicionamento. Pá, está mesmo brutal. Está mesmo brutal, a sério. Pá, eu preço coisa, eu já estou a pensar duas vezes, meus amigos. Isto aqui está uma coisa assim mesmo. Se até eu chegar ao stand aqui numa rabiosca não ficar a doer, pá, eu considero isto uma possibilidade num futuro próximo, muito sinceramente. Estou à vontade, a moto eu sei que posso esperar dela e sei que ela nunca
vai fazer algo que comprometa a minha segurança se eu for uma pessoa também com pés e cabeça a conduzi-lo. É fenomenal isto, mesmo fenomenal, mal mesmo. Fizemos lá atrás o paralelo, aquilo absorve tudo. A moto está brutal, meus amigos. Olhem para isto. Ela não vos deixa. Vocês querem fazer uma coisa bruta com ela não vos deixa. É assim, para aqueles amantes de andar a fazer maluquices, esta não é a moto para vocês, ok? Isto é uma moto para quem quer 100% de segurança à frente de tudo. Ela deixa efetivamente curvar, mas ela corrige logo o vosso posicionamento. Vocês vão fazer a curva, ela não vos força nada. Vocês têm que fazer a curva, ela aqui deixa-vos ir e fazer a curva. Agora, indireita, e depois, se vocês quiserem andar na palhaçada, ela simplesmente diz: meu amigo, isto não é para andar a fazer palhaçada. Se vocês quiserem andar a fazer palhaçada, vão-se ter que cansar aqui um bocadinho. Que ela contraria mesmo a brincadeira, pá. É impressionante, pá. Eu não canso de falar sobre isto. E se calhar o vídeo até se vai ficar monótono por causa desta porcaria, mas, opá, é o que é, pá. Estou surpreendido com isto. Cá está, a 40 em quarta ele começa a bater, mas também isso já exige muito aqui do motor. Mas é como eu digo, também ele não vai habilitar a potência toda porque eu vou no modo menos agressivo. Aqui em quarta ela já se aguenta. Embora aqui depois a subir um bocadinho tenha que deitar uma abaixo para a terceira, mas pá, não tens que fazer um jogo tão grande de caixa para andar com esta moto. Ela aguenta-se bem durante muito tempo, sem teres que, pá, quase no percurso todo. Só se tiveres variações de percurso muito elevado é que precisas mexer na caixa, senão uma quarta ela aguenta-se. Mais uma vez, ele faz-me um clique na manete das velocidades. Não sei se isto é normal. Lá em baixo é normal, cá em cima na manete não devia ser. Não sei. Há um problema que eu agora me deparei. É que a posição das pezeiras está no sítio onde a gente leva os pés ao chão. Ou seja, já é a segunda ou a terceira vez que eu a querer meter os pés ao chão e bate nas pezeiras. Ou seja, está aqui numa posição, hoje a nível de andamento é confortável, mas está numa posição que se eu tiver que ir assim, numa emergência, meter o pé ao chão, vocês têm que ter cuidado porque vão bater na peseira se não tiverem cuidado. Ok? É aqui um ponto negativo que eu estou a sentir na moto. No pouco tempo que eu ando com ela, já é pelo menos a segunda vez que tentei ir ao chão e bati nas pezeiras. E mesmo as pezeiras, quando a gente vai com os pés ao chão, ou puxa os pés mais para trás ou para a frente, senão fica com a pezeira a bater-nos na canela. Aqui numa posição elevada, a moto, vai top. Mas se for para andar em pé muito tempo com ela, vocês ficam aqui um bocadinho corcundas. Eu tenho 1,81m e vou aqui um bocadinho curvado, mas anda-se bem. Anda-se relativamente bem, mas não é por muito tempo, digo já. Já baixou aqui a média um bocadinho para 5.9, ela também está a fazer a rodagem. Por isso eu acredito que os consumos dela sejam à volta dos 5.4, 5.5, à volta disso.
A autonomia é mais ou menos a autonomia que a MCA dá, por isso aí não é uma grande melhoria. Se a vossa preocupação for uma autonomia maior, ela rondará os 300 e poucos quilómetros. Ela tem, olha, aqui a 10, 5, 10 e eu equilibrei a moto aqui sem necessidade nenhuma de meter o pé ao chão. Para aqueles apaixonados daqueles roncos brutais, meus amigos, esqueçam lá isso. Isto é uma moto. Tudo bem que esta já é o modelo 2021, já leva a Euro 5 em cima, não é? Tudo isso são fatores que tiram uma série de, vou-lhe chamar aqui um bocado de sal e pimenta às motas, não é? Mas é o que temos que levar, não há volta. Há pessoas aí que acham que a moto está muito inflacionada, mas há muita coisa que não salta logo assim à primeira vista, que está escondida exatamente pela tecnologia que está aqui toda por baixo e que uma pessoa não dá fé por ela e não valoriza logo assim de imediato, mas que nos vai dar ou que nos vai ajudar numa condução super mega segura, porque é isso que a moto nos confere. E depois, se vocês gostam de distinguir por ter um produto que se evidencia no meio da multidão e quase exclusivo, esta moto, como se vê poucas, vocês certeza que vão chamar a atenção por onde passarem. E vai haver muitos curiosos a perguntar-vos sobre a moto. É mesmo isso, esta moto é um bolo, uma conjugação de tecnologia, estética, exclusividade, que eu acho que dentro deste segmento nenhuma outra moto vos dá. Muito sinceramente, acho que é isso. Acho que esta última descrição consegue resumir num instante o que esta moto vos pode proporcionar. Ok, companheiros? Espero que tenham gostado do vídeo. Estou agora aqui a chegar ao stand para devolver a motinha. Vai-me custar muito, mas vai ter que ser. E fui!